A figura que a história registrou como Jorge IV veio ao mundo em 12 de agosto de 1762, no Palácio de St. James, em Londres, já carregando consigo um destino traçado pelo sangue real. Desde o primeiro suspiro, herdou títulos de nobreza que poucos poderiam sonhar: Duque da Cornualha, Duque de Roteza e Conde de Carrick. Mas o mais emblemático veio apenas 5 dias depois, quando foi consagrado Príncipe de Gales, honraria reservada aos herdeiros diretos da coroa britânica desde o século XIV. Seu nome, Jorge, era uma homenagem ao pai, Jorge III, então monarca da Grã-Bretanha, Irlanda e eleitor de Hanover, na Alemanha, que havia subido ao trono há menos de 2 anos. A mãe, a jovem Rainha Carlota, de apenas 17 anos quando se casou com Jorge III em 1761, pertencia à casa de Mecklenburgo-Strelitz, um pequeno estado alemão. Apesar da tenra idade, o casamento, raro entre a realeza por sua harmonia, rendeu 15 filhos, dos quais 13 sobreviveram até a vida adulta, um feito notável para a época. O príncipe nasceu em uma Inglaterra de contrastes marcantes. Enquanto o Império Britânico se expandia de forma avassaladora, com a Companhia das Índias Orientais dominando territórios na Índia, a aquisição do Canadá após a Guerra dos 7 Anos e as expedições de James Cook mapeando novos horizontes, o país enfrentava tensões internas que ameaçavam sua estabilidade. As colônias americanas, sobrecarregadas por impostos e descontentes com o governo distante, estavam à beira da revolta. Em casa, o preconceito contra católicos e a pobreza urbana crescente pintavam um quadro de instabilidade social. Esse era o pano de fundo que moldaria a vida e, mais tarde, o reinado de Jorge. Como era a tradição entre os herdeiros da coroa, Jorge foi criado em um ambiente à parte, sob os cuidados de uma equipe dedicada. Sua governanta, Lady Charlotte Finn, filha de um conde, supervisionava uma equipe que incluía ama de leite e até mesmo balançadores de berço. Aos 4 anos, foi um dos primeiros na realeza a receber uma vacina experimental contra a varíola, doença que dizimava populações na Europa. Precoce, aos 5 já escrevia com fluência, e sua educação foi conduzida por tutores ilustres como Richard Ward, bispo de Lichfield e Coventry. No entanto, o método pedagógico da época era severo. Embora mimado em muitos aspectos, Jorge sofria castigos físicos quando sua dedicação aos estudos deixava a desejar, uma prática defendida pelo próprio Jorge III. Inteligente e com aptidão para os clássicos gregos e romanos, além de curiosidade pelas ciências emergentes, o príncipe revelou cedo um espírito indomável. Seu gosto por vinho, mulheres e extravagâncias tornou-se legendário ainda na adolescência. Aos 17 anos, envolveu-se com a atriz londrina Mary Robinson, 6 anos mais velha, que abandonou os palcos ao receber a promessa de uma renda anual de 2.000 libras, valor que após o rompimento tumultuado, foi elevado a 5.000 libras mais uma pensão vitalícia. Esse foi apenas o primeiro de muitos escândalos que marcariam sua trajetória. Seu comportamento libertino e a preferência por companhias questionáveis, como o político radical Charles James Fox, figura odiada pela corte Tory, só agravaram a decepção do pai. Jorge III, um homem austero e religioso, reprovava não apenas os excessos do filho, mas também sua negligência com os estudos e a falta de piedade. Apesar de reconhecer a inteligência de Jorge quando sóbrio, o rei via com desdém sua teimosia em persistir nos vícios, como se desafiasse deliberadamente a autoridade paterna. Essa rivalidade, que nunca se apagaria, foi alimentada também pelas crises políticas da época, como a iminente perda das colônias americanas, que Jorge III encarava como uma afronta pessoal. O príncipe, por sua vez, parecia encontrar prazer em contrariar as expectativas. Quanto mais o pai o censurava, mais ele mergulhava em orgias, jogos de azar e relacionamentos escandalosos, hábitos que, longe de serem abandonados na maturidade, apenas se intensificaram. A relação entre ambos tornou-se um campo minado de ressentimentos, onde o dever e a rebeldia colidiam sem trégua. Assim, desde cedo, Jorge IV esboçou o retrato de um monarca controverso, brilhante quando queria, mas prisioneiro de seus próprios excessos. Enquanto a tensão entre a coroa e as 13 colônias norte-americanas fervia até explodir em rebelião aberta, alimentada por impostos abusivos e pela ausência total de representação política, o verão seguinte testemunharia um ato que abalaria os alicerces do império. Em Filadélfia, o Segundo Congresso Continental proclamou solenemente a Declaração de Independência, dando à luz os Estados Unidos da América. A guerra que se seguiu,
travada entre a Grã-Bretanha e os colonos, foi um conflito de resultados incertos nos anos cruciais de 1776, 1777 e 1778. Mas a partir de então o destino virou as costas aos britânicos. Sob o comando de George Washington, o exército continental ganhou terreno, até que a derrota se tornou inevitável. Para Jorge III, a perda não foi apenas um revés estratégico, foi uma traição pessoal. Os súditos americanos, aos seus olhos, haviam se voltado contra seu soberano, e o peso dessa humilhação se somaria às crises políticas que já corroíam seu reinado em solo inglês. O principal alvo das críticas era Lord North, primeiro-ministro entre 1770 e 1782, cuja teimosia não só prolongara a guerra como também conduzira o país à derrota. Se a relação entre o príncipe Jorge e seu pai já era tensa na adolescência e nos primeiros anos da idade adulta, esse contexto de guerra e fracasso só aprofundou o abismo entre eles. Mesmo décadas depois, o monarca ainda revivia a ferida da independência americana como uma chaga aberta. Enquanto isso, nos anos 1780, o príncipe, agora um homem, ansiava por um papel mais ativo na vida pública, ambição que esbarrava, repetidamente, em seus próprios demônios. 2 eventos selariam o destino de suas aspirações, garantindo que Jorge III jamais lhe confiasse responsabilidades enquanto persistisse em seu caminho autodestrutivo. O primeiro foi a montanha de dívidas que, como um abismo sem fundo, engolia sua fortuna. Ao completar 21 anos, em 1783, o parlamento lhe concedeu uma mesada anual de 50 mil libras esterlinas, uma quantia exorbitante, mas ainda assim reduzida pela intervenção do rei, que vetara a proposta inicial de 100 mil libras esterlinas, certo de que o filho dilapidaria cada centavo. Somada à renda do Ducado da Cornualha, cerca de 12 mil libras esterlinas por ano, sua receita anual atingia 62 mil libras esterlinas. Mesmo assim, não era suficiente. Jorge gastava tudo e mais. Sua obsessão por decoração o levou a transformar uma residência em Pall Mall em um palácio de extravagâncias, enviando agentes à China para adquirir vasos e peças raras. Os estábulos sozinhos consumiam 30 mil libras esterlinas anuais, metade de sua renda. As noites de jogo e os banquetes regados a álcool, somados à generosidade desmedida com seus companheiros de devassidão, completavam o quadro. Até o final dos anos 1780, aos 25 anos, ele havia acumulado uma dívida estratosférica, mais de 250 mil libras esterlinas. Seu conceito de orçamento não passava de uma meta anual de endividamento, nunca de viver dentro de seus limites. Mas se suas dívidas eram um escândalo, seu envolvimento com Maria Fitzherbert seria a gota d'água. Na primavera de 1784, o príncipe conheceu a viúva de 22 anos, nascida Maria Smith, natural de Shropshire. Casara-se pela primeira vez em 1775, apenas para perder o marido em um acidente a cavalo pouco depois. O segundo, Thomas Fitzherbert, falecera em 1781, 3 anos antes de cruzarem caminhos. Jorge foi fulminado. Em 15 de dezembro de 1785, contra todas as convenções, eles se casaram em segredo, em uma cerimônia clandestina na residência dela em Londres. Um gesto de rebeldia? Sim. Um gesto inteligente? Absolutamente não. O casamento de um herdeiro ao trono não era questão privada, mas de Estado, e Jorge não tinha autoridade para escolher sua própria noiva. Pior, a união era legalmente nula. A lei inglesa exigia a aprovação do monarca reinante para qualquer casamento dos filhos da realeza, e Jorge III jamais a daria. O escândalo, porém, não se limitou ao desrespeito às normas. Quando a notícia vazou, a fúria do rei foi apenas o começo. A opinião pública se inflamou. Fitzherbert era católica, e em uma Inglaterra protestante do século XVIII, isso era um tabu explosivo. Além de invalidar a união aos olhos da lei, a religião dela acrescentava uma camada perigosa. Se Jorge III, por algum motivo, resolvesse legitimar o casamento, o parlamento poderia questionar o direito de sucessão do príncipe, temendo que seus herdeiros fossem criados na fé romana. Sua imprudência, aliada à vida amorosa conturbada, alarmava os círculos de poder em Westminster, especialmente porque há muito, sinais inquietantes pairavam sobre a saúde mental do rei. Desde os primeiros anos de reinado, na década de 1760, Jorge III já exibia comportamentos estranhos, irritabilidade excessiva por motivos triviais, acessos de raiva desproporcionais. Com o tempo, esses episódios evoluíram para crises de mania, nas quais falava sem parar, em um fluxo caótico de palavras muitas vezes incompreensíveis.
Nos anos 1780, os sintomas, então chamados de a loucura do rei Jorge, agravaram-se. Em um jantar com os filhos, o monarca levantou-se abruptamente, empurrou Jorge contra a parede com força e, em seguida, pareceu não reconhecer o próprio ato. Nos dias seguintes, os surtos se multiplicaram. Xingava criados, agredia pajens e agia como um estranho em seu próprio corpo, deixado incapacitado por semanas. Hoje acredita-se que sofresse de porfíria, doença que afeta o metabolismo da hemoglobina, envenenando o sangue com toxinas que atacam o sistema nervoso e provocam distúrbios mentais. No outono de 1788, uma crise particularmente grave o deixou impossibilitado de governar. Pela primeira vez desde os surtos de catatonia de Henrique VI, no século XV, a Inglaterra enfrentava um vácuo de poder. Sem saber por quanto tempo o rei permaneceria indisponível, e com seu estado piorando a cada dia, o primeiro-ministro William Pitt, o moço, viu-se obrigado a agir. Junto a outros ministros e ao próprio príncipe Jorge, começou a esboçar uma solução, um ato de regência que transferiria temporariamente os poderes da coroa ao herdeiro. A questão não era mais se, mas como evitar que o reino mergulhasse no caos. E pela primeira vez, o destino da nação dependia das mãos do homem que até então, provara ser o menos confiável de todos. O projeto de lei que transformaria o príncipe Jorge em regente durante a incapacidade do pai concederia a ele, na prática, todos os poderes e prerrogativas da coroa, não por dias ou semanas, mas por meses, anos, ou até que a razão voltasse a brilhar nos olhos do rei. Jorge III permaneceria como monarca no nome, mas seu filho, como regente, seria o soberano de fato, com autoridade para governar, nomear ministros, acima de tudo, moldar o destino de um império à beira do abismo. A ironia era cortante. O homem que até então havia sido um símbolo de extravagância e irresponsabilidade estava prestes a se tornar a âncora da estabilidade nacional. Mas o destino, como sempre, reservava suas voltas. Antes que a legislação fosse finalizada, antes que Jorge pudesse assumir oficialmente o trono virtual de seu pai, um milagre, ou talvez apenas a teimosia de um corpo que se recusava a render-se, ocorreu. Em fevereiro de 1789, Jorge III emergiu, como que das sombras da loucura, recuperado. Não seria a última vez que a nação respiraria aliviada por um breve intervalo de lucidez do rei, nem a última vez que o príncipe seria chamado a ocupar um lugar que, deep down, ele tanto almejava quanto temia. A crise da regência do final dos anos 1780 não foi apenas um teste para a monarquia, mas um presságio sombrio para homens como William Pitt. A Grã-Bretanha não podia permitir que uma crise doméstica fermentasse enquanto o continente ardia em revolta. A França, inimiga secular, já dava sinais de que seu colapso não seria silencioso. Se em 1788 muitos britânicos observavam com um sorriso mal disfarçado o agravamento da crise financeira e social além do canal, em 1789 esse mesmo sorriso congelou. Quando as ruas de Paris e Versalhes se transformaram em palcos de uma revolução que devoraria sua própria realeza, o horror substituiu o escárnio. E quando em 1792 a radicalização do movimento francês arrastou a Europa para a guerra, a Grã-Bretanha soube que não poderia ficar de fora. Em 1793, a declaração de guerra à França republicana selou o início de um conflito que se estenderia por mais de 2 décadas. As guerras revolucionárias e napoleônicas, um pesadelo que consumiria gerações. Durante 22 anos, a Grã-Bretanha passaria 20 em estado de guerra. Esse seria o pano de fundo contra o qual Jorge, o príncipe de Gales, tentaria forjar seu lugar na história. Não mais como um mero herdeiro indisciplinado, mas como um homem determinado a exercer poder em um mundo que parecia desmoronar. Os anos 1790, no entanto, não começaram com glória, mas com uma guerra fria entre pai e filho. A recuperação do rei não apaziguou as tensões, pelo contrário, elas se concentraram em um ponto explosivo, as dívidas astronômicas do príncipe. Carlton House, sua residência londrina, era o símbolo vivo desse desperdício. Transformado em um palácio de ostentação sem limites, o local abrigava obras-primas de mestres europeus, porcelanas chinesas, móveis entalhados por artesãos trazidos do continente a peso de ouro, tudo montado com um gosto que, se não fosse impecável, era certamente caríssimo. Mas quando o projeto estava quase concluído, Jorge fez o que melhor sabia fazer, fugiu. Dessa vez para Brighton, na costa sul, onde se instalou ao lado de Maria Fitzherbert, numa afronta calculada não apenas aos pais, mas à própria ideia de dever dinástico. O escândalo foi além do tolerável.
Rumores circularam de que o príncipe, asfixiado por credores, chegará a negociar um empréstimo com o governo francês, sim, o mesmo governo que logo se tornaria o inimigo mortal da Grã-Bretanha. A imprensa não poupou palavras. The Times o retratava como um bêbado inveterado, um devasso sem escrúpulos, cercado por apostadores blasfemos, mais afeito a garrafas e amantes do que a sermões ou política. Prefere a qualquer momento uma garrafa e uma mulher a um discurso e uma oração, sentenciou o jornal. Era o ponto mais baixo de sua existência pública. E no entanto, havia algo mais profundo em jogo. A breve experiência da crise da regência havia lhe dado um gostinho do poder, e da possibilidade de ser, finalmente, algo além de um espectador em sua própria vida. Quando essa chance evaporou com a recuperação do pai, Jorge mergulhou ainda mais fundo em seus excessos, como se, ao destruir a si mesmo, pudesse punir o destino que lhe negava grandeza. As ruas de Londres não o perdoaram. Em uma ocasião, a caminho de um serviço de ação de graças na Catedral de São Paulo, sua carruagem foi recebida com vaias e escárnio. Nem mesmo a corte lhe oferecia refúgio. O rei, furioso, via a disputa com o filho infiltrar-se no parlamento, onde Tories e Whigs transformavam a rivalidade familiar em moeda política. Os conservadores, leais ao monarca, resistiam a qualquer concessão. Os liberais, sem nenhuma convicção ideológica real, cortejavam Jorge na esperança de que uma nova crise de saúde do rei os colocasse no poder. Era um jogo cínico e todos sabiam. Mas a realidade, como sempre, impôs seus limites. No início dos anos 1790, ficou claro que Jorge III não cairia tão cedo em outro abismo de loucura, e que as dívidas do príncipe, agora na casa dos 600 mil libras esterlinas, o equivalente a cerca de 65 milhões de libras esterlinas hoje, não se resolveriam por magia, a menos que ele mudasse. E pela primeira vez, Jorge parece ter entendido que sua sobrevivência e financeira, política, até física, dependia de um gesto que jamais imaginara fazer: render-se. Em 23 de junho de 1794, Maria Fitzherbert recebeu uma carta. Não houve despedida pessoal, nem explicações emocionadas. Apenas palavras frias em um papel. O relacionamento estava terminado. Jorge não tinha escolha. Se quisesse salvar seu pescoço e seu futuro, precisava se reconciliar com a família real. E isso significava, acima de tudo, cumprir o único dever que lhe restava: casar-se e gerar um herdeiro. Não que isso o tornasse um homem virtuoso. Ao longo da vida, Jorge acumularia amantes, muitas delas casadas, e uma prole ilegítima cujos números, exagerados pela fofoca, chegavam a dezenas. Alguns, como o suposto filho naval na colônia das Índias Ocidentais ou James Ord, que se tornaria padre jesuíta nos Estados Unidos, tinham histórias plausíveis o suficiente para alimentar especulações. Mas ao contrário de seus antepassados como Carlos II, que pelo menos proviam seus bastardos, Jorge os abandonava ao acaso, como se até mesmo seus erros devessem ser descuidados. A transição entre o fim de Fitzherbert e o noivado oficial foi vertiginosa. Até o final de 1794, as negociações para seu casamento com Carolina de Brunswick, filha do Duque de Brunswick e sua prima em primeiro grau, estavam concluídas. Um casamento de sangue, como mandava a tradição real, mas também um acordo que selaria, pelo menos em teoria, sua redenção. Em breve, ele estaria diante do altar, não mais como príncipe rebelde, mas como um homem prestes a assumir, finalmente, o papel que o destino lhe reservara. O problema? Ninguém, nem mesmo ele, sabia ao certo se estava pronto para isso. O casamento real, celebrado no Palácio de Setor James em 8 de abril de 1795, foi um presságio sombrio do que estava por vir. Jorge, que claramente não se encantara com sua noiva no primeiro encontro, escolheu afogar suas reservas no álcool na noite de núpcias. Em vez de consumar a união, acabou desmaiado, ou, segundo relatos menos generosos, despencou na lareira do quarto nupcial. Só pela manhã seguinte, já com a ressaca amenizada pela urgência dinástica, cumpriu seu dever conjugal com a precisão mecânica de um homem que sabe que o futuro da monarquia depende de um herdeiro. 9 meses depois, quase ao dia, em 7 de janeiro de 1796, Carolina deu à luz sua única filha, Carlota, batizada em homenagem à mãe de Jorge. O nascimento que deveria ter selado a reconciliação do príncipe com seu destino, mas que na prática apenas adiou o colapso. Enquanto a vida pessoal de Jorge se desintegrava em escândalos e infidelidades, o continente europeu ardia em guerra.
A coalizão de potências, Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e outras, que em 1792 e 1793 jurara esmagar a Revolução Francesa parecia, a princípio, próxima da vitória. Rebeliões contra-revolucionárias haviam sido incitadas, e as tropas britânicas chegavam a ocupar portos estratégicos como Marsella e Toulon. Mas a França, com sua leva em massa de jovens recrutados à força, revertia o jogo. Até 1795, eram os revolucionários que avançavam conquistando os Países Baixos e empurrando as fronteiras até o Reno, enquanto um certo coronel corso Napoleão Bonaparte humilhava a Áustria em campanha fulminante pela Itália. Quando o século XVIII chegou ao fim, a Grã-Bretanha era a única potência que ainda resistia sozinha ao expansionismo francês, uma solidão que se estenderia pelos anos seguintes, mesmo com a ascensão de Bonaparte a ditador militar e depois a imperador. Jorge, porém, não se contentava em ser mero espectador. Enquanto seu irmão mais novo, Frederico, Duque de York, era promovido a general em 1793 e liderava tropas na desastrosa campanha de Flandres, o príncipe de Gales exigia um comando para si. O rei, numa rara demonstração de prudência, recusou, não por desdém, mas pelo risco óbvio de perder o herdeiro em batalha. Em casa, as coisas não iam melhor. Antes mesmo de Carlota completar 1 ano, Jorge e Carolina já viviam separados. Uma sucessão de amantes ocupou o lugar da princesa e em 1800, como se fechando um ciclo de ironias, o príncipe voltou aos braços de Maria Fitzherbert, a mulher que secretamente desposara 15 anos antes. O casamento com Carolina, afinal, nunca fora mais que um contrato, um meio de limpar dívidas e simular respeito às obrigações dinásticas. Uma vez garantida a herdeira, Jorge considerou sua parte cumprida. Não buscaria o divórcio, isso seria um escândalo demais, mas tampouco fingiria que havia um casamento. Carolina, no entanto, não era do tipo que se resignava ao abandono. Instalada em Montagu House, em Blackheath, começou a desafiar as convenções com uma audácia que escandalizava a corte. Boatos de que tomar amantes próprios circularam, e aqui, as hipocrisias da época se revelavam em toda sua crueldade. Enquanto as infidelidades de Jorge eram toleradas como excentricidades masculinas, as de Carolina eram vistas como uma afronta à moral e à monarquia. Pior ainda foram suas escolhas excêntricas. Em 1802, adotou um menino, William Austin, gestos que alimentaram especulações de que ele seria, na verdade, seu filho ilegítimo. Vizinhos como Sir John Douglas denunciaram cartas obscenas enviadas pela princesa. Alarmado, Jorge ordenou uma investigação. Embora se provasse que Austin não era seu filho, os relatórios confirmaram o comportamento errático de Carolina e suas ligações com opositores políticos do príncipe. O resultado? Acesso restrito à filha, visitas supervisionadas, uma vez por semana, como se fosse uma criminosa em liberdade condicional. Anos depois, quando as guerras napoleônicas já davam sinais de esgotamento, Carolina escolheu o exílio voluntário. Passou a década de 1810 vagando pela Europa, pelo norte da África e pelo Levante, enquanto os rumores sobre sua conduta, reais ou inventados, alimentavam o constrangimento da família real. Mas os problemas de Jorge não se limitavam à esposa rebelde. Em 1810, a saúde frágil de sua irmã mais nova, a princesa Amélia, deteriorou-se até a morte, vítima da tuberculose. O luto, somado às tensões com o pai, jogou Jorge III em seu derradeiro colapso mental. Durante as celebrações do Accession Day, em 25 de outubro daquele ano, o rei apareceu agitado, balbuciando palavras desconexas. Nas semanas seguintes, mergulhou em um delírio do qual nunca mais emergeria. Passaria os 10 anos finais da vida trancado, conversando com fantasmas de um passado que só existia em sua mente. A loucura do rei abriu espaço para o que a história chamaria de período da regência. Após semanas de debates no parlamento, em fevereiro de 1811, o Regency Act foi finalmente aprovado. Jorge, príncipe de Gales, tornava-se regente, o rei sem coroa que 2 décadas antes, tanto almejara ser. Mas o poder chegou em um momento de crise, a guerra com a França ainda sangrava os cofres britânicos, e um novo conflito se avizinhava no Atlântico. A insistência da Grã-Bretanha em abordar navios mercantes americanos, como parte do bloqueio naval à França, logo deflagraria a Guerra de 1812. Enquanto isso, o regente oscilaria entre alianças políticas, traindo seus antigos aliados Whigs para se juntar aos Tories conservadores em 1812. Uma virada que ironicamente coincidiu com um dos momentos mais sombrios de seu governo, o assassinato do primeiro-ministro Spencer Perceval,
baleado no coração da Câmara dos Comuns por um comerciante de Liverpool com uma vingança pessoal. Era um início de regência tão estável quanto o homem que a encabeçava. E o pior, todos sabiam, ainda estava por vir. E no entanto, contra todas as expectativas, foi sob esse reinado instável que a Grã-Bretanha alcançou uma de suas maiores vitórias, o fim do pesadelo napoleônico. Quando Jorge assumiu a regência em 1810, a Europa sufocava sob o jugo de Bonaparte. A Áustria e a Prússia, humilhadas em sucessivas guerras, haviam sido despojadas de territórios imensos. Só a Rússia resistia como uma espinha cravada no flanco do imperador francês. Determinado a esmagá-la, Napoleão lançou sua grande armeia em direção a Moscou no verão de 1812. O resultado? Um desastre épico. Apesar de tomar a cidade no outono, os russos recusaram-se a capitular, queimando seus próprios recursos e forçando os franceses a uma retirada desastrosa pelo inverno siberiano. Com o exército em frangalhos, a Europa se levantou. Em 1813, as potências aliadas desmantelaram o Império Napoleônico. Em abril de 1814, o Corsos abdicou pela primeira vez. Mas a ambição é um veneno lento. Em 1815 ele tentou reconquistar o poder, só para ser esmagado de vez em Waterloo pelas baionetas britânicas e prussianas. E foi então que Jorge, o regente, emergiu como rosto triunfante da vitória. Nos meses que se seguiram, ele esteve no centro das celebrações oficiais, desfiles, banquetes, discursos inflamados, que se estenderam até 1817. Até a ponte sobre o Tâmisa, antes conhecida como Strand Bridge, foi rebatizada em homenagem à batalha, Waterloo Bridge. Um gesto simbólico, mas revelador. Porque afinal, o homem que logo seria coroado como Jorge IV, com todos os seus excessos e contraditórias, tinha um dom inegável, o de transformar o poder em espetáculo. E que espetáculo foi a regência! Enquanto seu pai, Jorge III, homem de intelecto curioso e inclinações científicas, se encantava com as engrenagens da Revolução Industrial, o regente voltava seus olhos e sua bolsa para o que era belo. Pintores como Sir Thomas Lawrence, cujo título de cavaleiro veio diretamente das mãos de Jorge, imortalizaram a realeza e a aristocracia em telas que ainda hoje hipnotizam. Turner, com sua luz dourada, e Constable, com suas paisagens serenas, receberam encomendas reais. Mas foi na arquitetura que o regente deixou sua marca mais audaciosa. John Nash, seu arquiteto de confiança, foi incumbido de esculpir um novo rosto para Londres, Regent's Park, um oásis de elegância e grandiosidade ao norte do Tâmisa. Surgiu como um monumento ao gosto refinado e ao bolso bem fornecido de Jorge. Financiado em parte por James Barton, o projeto era apenas uma peça de um plano maior, uma reinvenção urbana que redefiniria a capital para sempre. Mas a regência não foi apenas pedra e tinta. Foi também tinta sobre papel, em uma explosão literária sem precedentes. Os poetas românticos Wordsworth e Coleridge, que finalmente publicou Kubla Khan em 1816, depois de 2 décadas de gestação Byron, cujo Dom Juan começou a tomar forma no final da década, vertiam emoção e rebeldia em versos. Shelley, com sua vida breve e intensa, produziu quase toda a sua obra nesse período. Jane Austen, mestre da ironia e da observação social, lançou Razão e Sensibilidade, 1811, Orgulho e Preconceito, 1813, Mansfield Park, 1814, e Emma, 1816, romances que séculos depois ainda ditam as regras do amor e da sátira. Walter Scott dominou as livrarias com Rob Roy e Ivanho, enquanto Mary Shelley, em Uma Noite de 1818, presentearia o mundo com Frankenstein, um pesadelo gótico que era também um aviso sombrio sobre os perigos da ciência desmedida. Nunca uma década tão curta gerou tanto gênio. E no entanto, 1817 traria uma tragédia que abalaria até mesmo o regente mais hedonista. Jorge e Carolina tinham apenas uma filha, a princesa Carlota, herdeira presuntiva do trono. Com Jorge III à beira da morte e o próprio regente já na casa dos 50, obeso, doente e devorado pelos excessos, o reino olhava para Carlota como a futura rainha. Seu casamento, porém, tornou-se um campo minado. Jorge insistia em casá-la com Guilherme de Orange, futuro rei dos Países Baixos. Ela, teimosa como o pai, recusou-se e escolheu Leopoldo de Saxe-Coburgo-Saalfeld, o nobre alemão que mais tarde se tornaria o primeiro rei da Bélgica. O casamento aconteceu em 1816, e logo veio a gravidez. Na noite de 5 de novembro de 1817, Carlota deu à luz um menino natimorto. O luto inicial deu lugar a um horror maior.
nas primeiras horas do dia 6, ela sucumbiu a uma hemorragia pós-parto. Em questão de horas, a herdeira do trono, e com ela, a esperança de uma sucessão direta, desapareceu. A morte de Carlota jogou a monarquia em um abismo de incerteza. Sem herdeiros legítimos, a coroa agora pendia sobre os irmãos de Jorge, nenhum deles exatamente um modelo de virtude ou estabilidade. Mas antes que o regente pudesse sequer digerir o golpe, a história reservaria outro capítulo sangrento. Porque a Grã-Bretanha de 1819 não era uma democracia. Era, na melhor das hipóteses, uma monarquia constitucional com franquia eleitoral tão restrita que em alguns distritos podres, parlamentares eram eleitos por um punhado de votantes, quando não por nenhum. A fome, agravada pelas Corn Laws e pela recessão pós-guerra, inflamava os ânimos. Em 16 de agosto daquele ano, uma multidão de mais de 50 mil pessoas reuniu-se em St. Petersfield, em Manchester, para exigir reformas. A resposta das autoridades? Cavalaria a galope, sabres desnudos. 18 mortos. Centenas de feridos. O massacre de Peterloo, como seria conhecido, foi um banho de sangue que mancharia para sempre o legado de Jorge. Pior, ele endossou a versão oficial, apoiando a repressão em um decreto que só alimentou a revolta nascente. As sementes da luta operária haviam sido regadas com sangue. E então, em 29 de janeiro de 1820, o velho rei Jorge III finalmente expirou, aos 81 anos. Seu filho, agora com 57, ascendeu ao trono não como um jovem promissor, mas como um homem marcado pelo tempo, pelos escândalos e por um reino que, apesar de todas as suas glórias, tremia à beira do caos. Mas se Jorge IV herdou um reino em fraturas, ele estava determinado a coroar seu reinado com um espetáculo que ofuscasse até mesmo os sonhos de grandeza de Napoleão. Não bastava ser rei, era preciso ser o rei, aquele cuja pompa esmagaria qualquer memória do usurpador francês que ousara desafiar a monarquia britânica. E assim, enquanto o país ainda se recuperava das cicatrizes das guerras napoleônicas e das revoltas internas, o novo monarca adiou sua coroação por 1 ano e meio, não por negligência, mas por uma obsessão. Transformar 19 de julho de 1821 no dia em que o mundo testemunharia o triunfo definitivo da Grã-Bretanha sobre a França revolucionária. Westminster Abbey foi o palco de um teatro de poder sem precedentes. Uma coroa nova cravejada de 12.000 diamantes brilhava como um sol artificial sobre a cabeça de Jorge, enquanto 2.000 convidados se banqueteavam em um festim que consumiria o equivalente a dezenas de milhões de libras nos dias de hoje. As ruas de Londres explodiram em celebrações, mas por trás do Fausto, uma sombra se movia, Caroline, a rainha repudiada, que cruzara o Canal da Mancha tão logo soube da morte de Jorge III, certa de que seu lugar ao lado do marido era inegociável. Ela se enganou. Na manhã da coroação, as portas da abadia se fecharam em seu rosto por ordem expressa do rei. O povo, que minutos antes aclamava Jorge, agora uivava de escárnio, enquanto Caroline era arrastada para longe, humilhada, em uma carruagem que a levava de volta ao ostracismo. 3 semanas depois, ela estava morta, oficialmente vítima de um câncer. Os boatos, é claro, sussurraram veneno. E no entanto, contra todas as expectativas, o rei odiado se tornou, por um breve e estranho momento, popular. O povo, cansado de 6 décadas de um monarca envelhecido e ausente, pareceu ver em Jorge IV não o devasso de outrora, mas um símbolo de renovação. Quando ele pisou em solo irlandês em agosto de 1821, o primeiro monarca inglês a fazê-lo sem um exército desde 1690, foi recebido com uma euforia cuidadosamente orquestrada. Dublin se vestiu de lealdade e Jorge, mestre da encenação, soube capitalizar o momento. 1 ano depois, repetiria o feito na Escócia, onde, sob os trajes de um kilt e as calças cor-de-rosa que os pintores se apressaram em apagar da história, consolidou a imagem de um rei que, apesar de seus vícios, compreendia o poder do espetáculo. Mas enquanto a corte se perdia em bailes e a nação se distraía com a pompa real, o Império Britânico seguia seu curso implacável. Não eram mais as conquistas estrondosas do século XVIII, quando a Índia caíra como um fruto maduro e a Austrália fora riscada no mapa com tinta e ambição. Agora a expansão era mais sutil, porém não menos decisiva. Em 1819, um certo Stanford Raffles plantara a bandeira britânica em um pântano no extremo sul da Malásia. Em poucos anos, aquele posto avançado se transformaria em Singapura, a joia que ancoraria o domínio britânico no Oriente. Nas fronteiras norte da Índia, os mapas eram redesenhados à medida que os exércitos da Companhia das Índias Orientais avançavam, preparando o terreno para as futuras incursões no que hoje são Paquistão e Afeganistão.
E na África, onde antes havia apenas entrepostos dispersos, nascia em 1821 a British West Africa, um nome que soava como um presságio. Nem tudo, porém, era conquista e opressão. Nos salões de Londres, enquanto Jorge IV se afundava em dívidas, até que seu misterioso conselheiro, Sir William Knigon, o livrasse delas com uma eficiência quase sobrenatural, uma causa silenciosa ganhava força, a abolição da escravidão. Depois de décadas de estagnação, impulsionada pelas guerras que consumiram a atenção da nação, o movimento anti-escravagista renascia em 1823 com a fundação da Anti-Slavery Society. Jorge não viveria para ver a vitória final. O Slavery Abolition Act de 1833 seria assinado por seu irmão, Guilherme IV, mas foi sob seu reinado que as engrenagens da mudança começaram a girar. Talvez ironicamente, o homem que tão bem entendia o valor de um gesto público nunca tenha percebido que sua própria era estava sendo escrita não apenas em ouro e diamantes, mas também em sangue e liberdade. E então havia Knigon, médico auditor, secretário particular, guardião dos cofres reais, um homem que aos olhos de muitos, era o verdadeiro poder por trás do trono. Jorge, que desdenhava ministros e ignorava o parlamento, confiava cegamente naquele que fora seu físico e agora controlava cada libra que entrava e saía dos tesouros da coroa. Knigon não apenas saneou as finanças do rei como se tornou seu confidente absoluto, um fantasma que assombrava os corredores do poder, despachado em missões secretas pelo continente enquanto a corte especulava sobre seu real papel. Sua viúva, anos depois, cometeria o pecado imperdoável para um historiador. Queimou quase todos os papéis do marido, levando consigo os segredos mais íntimos de um reinado que por trás das cortinas de veludo, foi tão turbio quanto brilhante. Mas a história não se contenta em enterrar seus personagens sem antes expor suas contradições mais cruéis. E se 1827 foi o ano em que a política britânica se transformou num tabuleiro de xadrez jogado com peças de dinamite, a responsabilidade por acender o pavio coube mais uma vez ao próprio rei. Em abril daquele ano, o longo reinado de Lord Liverpool, 15 anos à frente do governo, desabou como um castelo de cartas quando um derrame o deixou incapacitado. Naquele momento a coroa ainda detinha um poder decisivo na escolha do primeiro-ministro, e Jorge IV, com sua habitual mistura de capricho e desdém pelas conveniências, jogou seu peso atrás de um nome, George Canning, o secretário de Relações Exteriores. Um homem brilhante, sim, mas cuja ascensão era uma afronta direta aos dois favoritos do parlamento, Sir Robert Peel, o reformista pragmático, e o Duque de Wellington, o herói de Waterloo, cuja sombra ainda se estendia sobre a nação como uma promessa de estabilidade. A escolha foi um tiro no escuro, ou melhor dizendo, um tiro no pé. O que se seguiu não foi um governo, mas uma farsa trágica. Ministros e subsecretários em massa recusaram-se a servir sob Canning. O parlamento rachou. Uma colcha de retalhos de Whigs e Tories descontentes foi costurada às pressas, e o resultado foi um executivo frágil, sustentado mais pela teimosia do rei do que por qualquer base sólida. A ironia? Em menos de 4 meses a crise se resolveu sozinha. Canning sucumbiu à tuberculose, deixando para trás um reinado de 119 dias e um legado de caos. Jorge IV, mais uma vez, provara que seu instinto político era tão confiável quanto um dado viciado. Os Tories nunca lhe perdoaram. O partido que por anos havia sido seu esteio no parlamento agora o olhava com desconfiança aberta, e a relação com Wellington, já tensa, desmoronou de vez quando o rei insistiu em uma mentira tão absurda quanto persistente, a de que, disfarçado, havia lutado em Waterloo em 1815, e sido peça-chave na vitória. Era uma afronta não apenas à verdade, mas ao próprio Wellington, o comandante daquele campo de batalha. O duque, homem de poucas palavras mas de memória longa, engoliu o insulto em silêncio. Sobreviveu a Jorge no poder, e a história lhe deu razão. Enquanto isso, o corpo do rei traía sua mente. Os excessos dos anos 1820, o brandy, o vinho do Porto, o champanhe consumidos em quantidades que fariam um marinheiro corar. Os banquetes de carne regados a molhos pesados, seguidos de doses cavalares de láudano para dormir, haviam transformado seu físico em uma caricatura grotesca. A gota o torturava, a bexiga inflamada o mantinha acamado por dias, e havia quem sussurrasse que uma versão atenuada da porfíria, a mesma doença que consumira seu pai, agora o corroía por dentro. Os retratos oficiais mentiam descaradamente, roupas estrategicamente drapadas escondiam a obesidade mórbida. A pele amarelada e inchada era suavizada por pinceladas de tinta, como se a arte pudesse apagar o que o espelho não perdoava.
Quando morreu, em 26 de junho de 1830, aos 67 anos, foi de uma morte tão violenta quanto sua vida. Uma ruptura de vaso sanguíneo que inundou seu sistema em hemorragias. O corpo, depois dos rituais de Estado, foi depositado na cripta real de São Jorge, em Windsor, ao lado do pai que tanto odiara. E assim terminou o reinado de um homem que, apesar dos filhos bastardos espalhados pela Europa, frutos de amantes que a corte fingia não ver, não deixou herdeiro legítimo. Sua única filha com Carolina de Brunswick morrera décadas antes, e a lei era clara: os ilegítimos não herdavam a coroa. O trono passou então para seu irmão mais novo, Guilherme IV, um homem de 64 anos cuja saúde já anunciava que seu reinado seria breve. E de fato foi. 7 anos depois, em 1837, a sucessão recaiu sobre a filha de outro irmão morto, Eduardo, Duque de Kent. Uma garota de apenas 18 anos que reinaria por 63 anos e daria seu nome a uma era. Vitória. Jorge IV assim ficou espremido entre dois gigantes. O pai, que governou por 6 décadas, e a sobrinha, cujo reinado se estenderia até o século XX. 10 anos no trono, um piscar de olhos na escala da história. Uma década em que a Europa respirou entre guerras, sem crises épicas para imortalizá-lo. E, no entanto, seria injusto reduzir sua vida a mero intervalo entre glórias alheias. Porque, para além dos escândalos e das dívidas que afundaram o erário público, houve momentos em que ele agiu. Quando a loucura de Jorge III o forçou a assumir a regência, em 1811, ele poderia ter se afundado na farra. Em vez disso, segurou as rédeas de um império à beira do colapso. Quando a arte britânica floresceu com Byron, Shelley, Keats e Turner, foi sob seu patrocínio, ainda que interesseiro. E quando a monarquia precisou se reinventar, diante de um parlamento cada vez mais poderoso, ele entendeu, mesmo que a contragosto, que seu papel já não era governar, mas sobreviver. Não foi um grande rei, mas foi, talvez, o último de uma espécie. O monarca que ainda acreditava poder moldar o destino com um aceno de mão. Mesmo quando o mundo já havia decidido que os reis eram, no máximo, figurantes em sua própria peça. E se hoje seu nome evoca mais risos do que reverência, o príncipe gordo, o marido traído, o devasso que gastou uma fortuna em palácios enquanto o povo passava fome, a história, em sua ironia habitual, lhe reservou um lugar curioso, o de um homem que, apesar de todos os defeitos, esteve lá, no centro do redemoinho, enquanto o antigo mundo ruía e o novo ainda não havia nascido. O resto, se foi trivial ou substancial, se merece ser lembrado ou esquecido, fica por conta de quem olha para trás e julga.